nome é Stephanie Lorenzen e eu vou fazer uma introdução à liberdade de associação como uma norma trabalhista internacional. O cenário para a criação da liberdade de associação foi a luta pelas liberdades civis e participações democráticas na Europa e América do Norte, e isso no século XIX. Principalmente, a industrialização levou à necessidade de melhorar as condições de trabalho e de proteção social. Nessa situação, os trabalhadores começaram a fundar organizações trabalhistas, ou como chamamos, os sindicatos. Esse direito de se organizar é agora aceito como um dos direitos humanos fundamentais. Sendo assim, faz parte das liberdades ou direitos que são garantidos aos cidadãos contra intromissões por parte do Estado. Esse direito inclui outras liberdades civis que são importantes para sindicalistas, como, por exemplo, a liberdade de expressão, o direito de se reunir, o direito à liberdade e à segurança pessoal e o direito a um julgamento justo. No entanto, nós estamos mais interessados aqui na liberdade de associação e sua principal característica, o direito de organizar, ou seja, formar e se filiar a um sindicato, ou, do lado do empregador, a uma organização patronal. Vamos agora dar uma olhada nos instrumentos jurídicos da OIT, sendo essa a organização internacional especializada em questões trabalhistas, e os seus principais instrumentos jurídicos, que são chamados de convenções e recomendações. Várias convenções e recomendações compõem o quadro jurídico da liberdade de associação. Duas convenções são fundamentais: a Convenção número 87, que fala sobre a liberdade de associação e de proteção ao direito de organização, esta de 1948. E a segunda é a Convenção número 98, sobre o direito de organização e de negociação coletiva de 1949. Mas o que elas significam para uma costureira camboja em greve ou um grupo russo de trabalhadores pensando em testar um novo sindicato? Quais as consequências que as normas jurídicas internacionais têm em nível nacional? Uma convenção é uma espécie de marco jurídico e o Estado tem de ratificá-la para incorporá-la à legislação nacional. O conteúdo geral da convenção, em seguida, se torna também um vínculo entre o Estado e os seus habitantes sobre a forma de uma lei nacional, das relações de trabalho ou de uma lei sindical. A liberdade de associação está de acordo com os valores da OIT e deve ser adotada por todos os Estados membros dela. A Convenção 87 também foi ratificada por 152 dos 183 membros. Já a Convenção 98 foi ratificada por um número ainda maior, 165 de 183 nações. Isso demonstra que, pelo menos no papel, há reconhecimento quase universal dessa liberdade. Infelizmente, na prática, é ainda uma das liberdades trabalhistas mais contestadas. Você sabe se o Brasil ratificou as convenções 87 e 98? Se não, tente parar um minuto para pensar sobre as possíveis razões para isso. Vamos seguir em frente e falar sobre o que as convenções da OIT realmente garantem. Pode-se dizer que a liberdade de associação no âmbito das convenções, na verdade, corresponde a duas liberdades. A liberdade individual, que garante direitos para o trabalhador ou empregador individualmente, e a liberdade coletiva, que garante direitos às organizações de trabalhadores ou de empregadores. A liberdade individual de associação garante 4 coisas. Primeiro, o direito de criar e se filiar a uma organização. Isso deve acontecer, em segundo lugar, sem necessidade de autorização prévia por uma autoridade administrativa. Além disso, a organização deve ser de sua própria escolha, pois isso garante o direito ao pluralismo sindical. E, finalmente, este é um direito para o qual a Convenção número 98 contribuiu. A liberdade de associação proíbe a discriminação antissindical contra os trabalhadores individuais. A legislação nacional deve garantir esses direitos a todas as pessoas no alcance da Convenção. E sua abrangência é bastante ampla. A Convenção diz que todos os trabalhadores e empregadores, sem distinção de qualquer espécie, gozam dos direitos listados. Isso inclui os trabalhadores de todas as profissões, sem distinção por sexo, cor, raça ou religião, idade, residência, nacionalidade, opinião política, estado civil e, embora este seja muitas vezes contestado, inclui todos os funcionários públicos. Há, na verdade, apenas 2 exceções permitidas. Estas são as Forças Armadas e a Polícia, que podem ser impedidas de se organizar. Como
Como mencionei antes, os direitos individuais garantidos não são as únicas garantias que a Convenção 87 assegura. Ela também estabelece a liberdade de associação coletiva. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, no âmbito da Convenção, as organizações de trabalhadores, as organizações patronais, como tal, elas podem ter, então, direitos também. Os direitos dessas organizações são os seguintes. A organização pode elaborar sua própria constituição e regras, tem a liberdade de eleger os seus representantes, o direito de organizar a sua administração, o direito de organizar as suas atividades e formular os seus programas, e, para finalizar, o direito de não interferência. Não interferência pelas autoridades públicas e pela administração do Estado. E também a não interferência entre eles. Ou seja, a Convenção também fornece ou protege sindicatos de empregadores ou suas organizações durante as suas atividades sindicais. E, finalmente, as organizações também têm o direito de constituir ou se filiar a federações e confederações e também de se filiarem a organizações internacionais de trabalhadores ou de empregadores. Bom, eu acho que isso dá uma boa primeira visão sobre a liberdade de associação da OIT.